Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Bora mergulhar num mundo bem complexo. Aquele onde a arte, a caridade e uma montanha de dinheiro se cruzam de formas surpreendentes, que a maioria de nós nem desconfia. Olha só para isso. De um lado, uma doação bilionária para a caridade, um ato que parece pura generosidade. Do outro, uma pintura caríssima, um símbolo de riqueza extrema. Parecem coisas de universos totalmente diferentes, né? Mas e se não forem tão diferentes assim? E se, na verdade, essas duas coisas estiverem conectadas numa única estratégia financeira? É isso que a gente vai desvendar agora. Para começar, a gente precisa falar da própria arte. Porque, para entender o esquema todo, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: de onde afinal vem o valor de uma obra que custa milhões e milhões de dólares? A verdade é que, nesse universo, o valor nem sempre tem a ver com a beleza ou a técnica da obra. Na maioria das vezes, o preço é construído, ele é combinado por um clube bem pequeno e poderoso de colecionadores, galeristas e críticos. São eles que ditam as regras do jogo. E essa dinâmica, essa construção de valor, não é por acaso não. Existe um método, um processo que se repete e que é capaz de criar fortunas, literalmente, a partir do nada. E funciona mais ou menos assim. Olha só o passo a passo. Primeiro, um investidor compra uma obra de um artista desconhecido, pagando bem pouco. Depois, ele usa sua rede de contatos, sua influência, para bombar o nome desse artista. De repente, a obra que era barata é reavaliada e, puf, passa a valer milhões. E aí vem o pulo do gato. Essa obra supervalorizada é doada, gerando um abatimento fiscal gigantesco com base nesse novo valor, inflado. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. A gente começa a ver como essa arte, com o valor inflado artificialmente, vira a chave de entrada para o universo da grande filantropia e, claro, seus enormes benefícios financeiros. Esse exemplo aqui deixa bem claro o poder da jogada. Ao doar a escultura, que agora vale muito mais, a pessoa reduz a base de cálculo do imposto dela em milhões. No fim das contas, a economia com impostos pode ser maior até que o custo original da própria obra de arte. É um negócio e tanto. Mas calma, a história não acaba com a doação. As próprias fundações que recebem essas obras operam na prática como gigantescas firmas de investimento. Vamos pegar como exemplo uma das maiores fundações filantrópicas do mundo. O fundo de investimento deles teve um retorno de, pasmem, 47% em apenas 3 anos. Só para a gente ter uma ideia do que isso significa, esse rendimento foi muito, mas muito maior que a média do mercado de ações no mesmo período. Isso mostra que, apesar de ser uma organização sem fins lucrativos, o foco em crescimento financeiro é altíssimo. E é claro que essa abordagem, tão parecida com a de um grande negócio, gera muita polêmica. Vários críticos começaram a questionar se isso é mesmo sobre ajuda humanitária ou se é, na verdade, uma nova forma de exercer influência e controle econômico. Alguns pensadores, como Kwame Nkrumah, deram um nome para isso: neocolonialismo. A ideia é que o dinheiro da ajuda funciona quase como uma dívida, mantendo os países em desenvolvimento numa posição de dependência, o que acaba beneficiando os interesses econômicos de quem doa. O líder africano Thomas Sankara foi ainda mais direto. Para ele, a verdadeira ajuda é aquela que gera autonomia, que dá ferramentas para o desenvolvimento, como tratores e fertilizantes, e não uma ajuda pontual que só alivia o problema temporariamente e pode criar uma relação de dependência. Bom, agora a gente chega na última peça desse quebra-cabeça. A gente vai ver a infraestrutura física, o lugar real que permite que todo esse sistema opere em escala global de forma secreta. Estamos falando dos portos francos. Pensa neles como armazéns de segurança máxima que operam num tipo de limbo jurídico. São zonas livres de impostos, onde as mercadorias lá dentro são consideradas em trânsito para sempre, escapando de qualquer tipo de taxa ou fiscalização. Lá dentro, o sigilo é absoluto. O dono de uma obra de arte, de uma coleção de vinhos raros ou de barras de ouro permanece anônimo. Bilhões de dólares em bens de luxo podem ser guardados, comprados e vendidos ali dentro sem pagar um centavo de imposto e sem deixar rastro. É basicamente uma conta bancária suíça, só que para objetos físicos. E a escala disso tudo é simplesmente absurda. Só no Porto Franco de Genebra, que é o maior e mais famoso, estima-se que existam mais de 100 bilhões de dólares guardados só em obras de arte.
E aí chegamos num paradoxo incrível. Esses lugares são, na prática, os maiores e mais valiosos museus do mundo. A diferença é que a coleção deles é totalmente secreta e escondida do público. Ok, depois de ver tudo isso, a pergunta é: por que isso importa? Bom, entender como essa engrenagem funciona nos dá uma nova perspectiva, uma lente diferente para enxergar as manchetes sobre o mundo da arte, da filantropia e das grandes fortunas. Então, vamos recapitular. A gente viu um sistema em que o valor da arte pode ser fabricado por um grupo pequeno de pessoas. Esse valor inflado, então, é transformado em enormes descontos em impostos, por meio de doações. As fundações que recebem essas doações operam como fundos de investimento de alta performance. E tudo isso é guardado em portos francos, longe dos olhos de qualquer governo. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Num mundo em que a arte vira um ativo financeiro e a caridade vira uma estratégia de investimento, como é que a gente passa a definir o que de fato tem valor?